Quando, no começo da modernidade, se delimitou o território das ciências, né, a estes aspectos da realidade, que são os aspectos matematizáveis e comunicáveis e verificáveis, o que se fez foi uma lesão monstruosa no universo do conhecimento. E qual é a diferença aí entre este tipo de ciência e o que se entendia por ciência até então? A diferença fundamental é aquela que foi assinalada pelo Wolfgang Schmidt no livro The Wisdom of Ancient Cosmology, onde ele diz que até então o que se buscava no conhecimento do mundo fenomênico era saber quais eram os princípios universais que estavam subentendidos naquilo. Ou seja, como as partes manifestavam a seu modo a unidade do todo. Então, isso quer dizer que o universo era visto como, vamos dizer, um vasto tapete de símbolos que de algum modo tinham que ser decifrados para que se pudesse chegar, vamos dizer, à compreensão de níveis mais elevados da realidade. Essa noção de níveis é uma coisa fácil de você perceber quando você nota que qualquer objeto, qualquer um, por mais simples que seja, ele é constituído de, vamos dizer, uma série de círculos de realidade que estão encaixados uns nos outros, mas cuja percepção depende da atenção. Por exemplo, quando você conhece uma pessoa, você vê apenas a aparência física dela, tá certo? Mas você não vê essa aparência física apenas como uma figura no sentido estático, e sim como uma forma no sentido aristotélico. Né? Você sabe que esta forma externa dela manifesta de algum modo um conjunto de tensões e intenções internas. Hoje em dia, a capacidade de leitura dessas intenções está altamente evoluída com o negócio da programação neurolinguística, onde você, pelo modo do sujeito sentar, ele olhar, pelos gestos, etc., você adivinha estruturas inteiras da percepção que o indivíduo tem. Né? E esta capacidade, evidentemente, que hoje pode ser mais facilmente adestrada através da programação neurolinguística, é a capacidade que muitas pessoas sempre tiveram de maneira extremamente desenvolvida. Eu me lembro, por exemplo, meu falecido amigo Manuel Alfredo César Miller, uma vez tinha uma amiga minha que trabalha na Folha de São Paulo, queria fazer uma entrevista com ele. Então eu articulei os dois e fui lá para ver a entrevista na hora. Na hora que a moça entrou na sala, ele olhou para ela e perguntou: por que você vive caindo? Ela regalou os olhos e falou: como é que você sabe? Eu acabei de cair da escada. Eu caio todo dia de alguma coisa. Hã? Ele não sabia explicar como, mas ele simplesmente viu isso nela. Hã? Não é adivinhação, não é nada, é uma percepção extremamente aguda. Essa percepção aguçada pelo fato de que aquele homem permanecia 14 horas por dia sentado num consultório, olhando pessoas e tentando entendê-las de algum modo. Faça isso durante anos, você acaba percebendo muita coisa à primeira vista que para um terceiro seria completamente, para mim, por exemplo, completamente enigmática. Tá certo? Então, você tem, em primeiro lugar, a aparência física. Tá certo? Essa aparência física, ela já tem dois andares. Ela tem a figura e a forma. E a figura seria apenas o recorte exterior que você poderia colocar numa fotografia. Mas, por baixo da figura tem a forma. A forma já é um conjunto de tensões, que não é propriamente visível, mas é sensível. Por exemplo, você percebe a força física maior da pessoa, maior ou menor da pessoa. Não necessariamente pelo tamanho dos músculos. Às vezes pela maneira da pessoa pegar uma coisa, pela simples postura dela. E às vezes você se engana nisso aí. Nós temos aqui, por exemplo, a Leila está sentadinha aí. A Leila ganha do braço de ferro, ela ganha do Pedro. Quem vai dizer uma coisa dessa? É absurdo. Mas acontece. Então aí você se engana.
Então, por baixo disso você tem uma série de tensões perceptivas, quer dizer, você sabe o que é mais ou menos o que a pessoa está percebendo. Né? Eu olho para o cidadão e eu o estou vendo, mas eu sei que ele também está me vendo. E ele está me vendo de uma certa maneira, que não é necessariamente a maneira pela qual eu vejo. Né? Eu, por exemplo, eu nunca reparo como as pessoas estão vestidas. Tá certo? Acho que se entrar uma mulher pelada no meu escritório, sou capaz de não perceber que ela está pelada. Né? Se estiver muito elegante, eu falo, não sei. Mas tem certas coisas que eu percebo necessariamente. Né? A expressão dos olhos, essa é a primeira coisa. Né? E, segundo, o hábito de comparar olho e boca. Né? É ver se estão expressando a mesma coisa ou não. Isso eu sempre faço. Né? E tem outras pessoas não, que olham muito a vestimenta e através da vestimenta obtêm índices sociológicos que para mim me escapam. Então, tudo isso está, vamos dizer, na forma da pessoa. Por baixo desta forma, tá certo? Existe o mundo das intenções que a pessoa tem, né? E que pode se tornar mais ou menos visível conforme a sua capacidade de percepção e a atenção que você dê e a direção da sua atenção também. Por baixo disso, você tem uma história. Ela veio de algum lugar, ela fez alguma coisa, ela não saiu do nada. Né? E algo dessa história pode se transmitir na sua presença atual. E assim por diante. Tá certo? Vocês sabem que o padre Pio de Pietrelcina, quando as pessoas iam se confessar com ele, ele dizia, não precisa confessar, eu já sei, você fez isso, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo, está perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Porque ele percebia melhor do que a própria pessoa ia perceber na sua memória. Né? Ele fez a confissão, vamos dizer, a última confissão do pai dele. E ele sabia coisas da vida do pai que nem a mãe sabia. Né? Você pode dizer, não, mas o Padre Pio, não era ele que estava sabendo, era Deus que soprava isso para ele. Não, esse é o que chama a percepção indivinis, quer dizer, você percebe através de Deus. Mas, se o Padre Pio tinha esta possibilidade, todos os seres humanos, em princípio, têm. Tá certo? E a percepção indivinis nada acrescenta à pessoa que está presente, apenas amplia a quantidade de informações, a quantidade, a integração e a ordem das informações. Mas essas todas estão na pessoa que está na sua frente. Né? Então, se trata evidentemente de uma percepção de um objeto real. Agora, como todos os seres, então, são compostos desse sistema de círculos, então a nossa capacidade de percepção, ela está limitada a 1, 2, 3, 4, não sei quantos círculos, mas, em princípio, cada ser, ele está, de algum modo, posicionado dentro da ordem inteira do ser. Você pode dizer, não, mas a posição completa de um ser humano dentro da ordem completa só Deus sabe. Tá certo? Mas nós temos uma antecipação disso, e é isso que eu chamo de círculo de latência. Isso quer dizer que nenhuma percepção que nós temos reduz o objeto aos seus aspectos manifestados no momento. Nós sabemos que a latência que está nele é uma parte inerente nele. E se suprimíssemos a latência, veríamos o objeto como quem vê um quadro parado na tela. E nada saberíamos sobre o mundo exterior. Nem sequer saberíamos que é exterior. Então, a percepção concreta é a percepção dos vários círculos de latência. Quer dizer, e a palavra latência, que se opõe ao que é a patência é aquilo que está óbvio manifestado, a latência também é usada, é a raiz da palavra latejar. Quer dizer que nós sabemos que essa latência não é simplesmente algo que está escondido, que na verdade não está sempre escondido, mas é algo que está, por assim dizer, latejando. É uma energia, é uma força que está ali.
São as possibilidades de ação e paixão daquele objeto, né?